Sabe quando você acorda pedindo um sinal, implorando por uma resposta silenciosa do céu? Talvez você nem tenha dito isso em voz alta, mas sentiu no peito aquela vontade de que algo, qualquer coisa, menos te mostrasse que não está sozinho. E aí, por ironia ou propósito divino, uma mensagem chega, uma frase toca, um versículo ecoa. É nesse ponto que muita gente se perde, porque confunde a espera com fraqueza, o silêncio com omissão e a paz com inércia. Mas a verdade é outra. Tem momentos na vida em que calar é coragem, respirar é resistência e confiar é a maior declaração de fé que alguém pode fazer quando tudo parece fora do lugar. O instinto quase sempre é agir, dizer o que está engasgado, mandar aquela mensagem atravessada, colocar a dor para fora na base do grito. Só que o problema não é sentir, o problema é reagir antes de entender. Tem uma sabedoria profunda em parar por um segundo, fechar os olhos e perguntar para si mesmo: será que vale a pena responder agora? Ou vale mais confiar que o tempo vai ajeitar isso melhor do que eu conseguiria com pressa? Se resolve sozinha quando a gente escolhe não alimentar o caos. Que quase ninguém te diz é que ser forte não é vencer uma discussão, mas sim não permitir que essa discussão roube sua paz. Porque paz não é o que acontece quando tudo está certo lá fora, mas sim quando tudo está em ordem aqui dentro, mesmo que por fora tudo pareça desmoronando. E essa paz não é algo que você compra ou implora, ela nasce da decisão de não reagir a todo estímulo que aparece. Tem gente que pensa que maturidade espiritual é saber orar bonito, usar palavras de fé, ou citar versículos de cabeça, mas na prática a maturidade é se manter calmo quando o mundo tenta te tirar do eixo. Já reparou como certas situações chegam na sua vida com a única intenção de te desestabilizar? Não é coincidência. É como se algo lá fora percebesse o seu esforço de se alinhar com Deus, de mudar suas atitudes, de tentar ser alguém melhor. E aí surgem aqueles testes invisíveis, uma palavra atravessada de alguém, uma mensagem que incomoda, uma lembrança que machuca. E nesse instante, você tem uma escolha. Pode seguir o impulso, levantar a voz, reagir com a alma ferida, ou respirar fundo, entregar a Deus e seguir em paz. Isso não te faz fraco, te faz sábio. Tem uma força tremenda em quem escolhe confiar, porque confiar é andar por dentro da tempestade sem saber onde estão os degraus. É continuar caminhando, mesmo quando os olhos não veem e o coração duvida. É parar de tentar controlar o que foge das suas mãos e permitir que Deus haja do jeito dele, no tempo dele. É aceitar que nem toda resposta vem no tempo da nossa ansiedade. Tem coisa que só se revela depois que a gente aprende a esperar. E isso, meu amigo, minha amiga, é a arte mais difícil. Confiar sem garantias. Você não precisa provar nada para ninguém. A sua luta é silenciosa, mas tem valor no céu. E toda vez que você escolhe manter a calma, escolher o silêncio, segurar uma resposta na ponta da língua e substituir lá por uma oração silenciosa, você se conecta com algo muito maior do que o barulho ao seu redor. Isso é espiritual. Isso é resistência sagrada. Isso é um escudo invisível que te protege de batalhas que você nem imagina. Às vezes, o que mais atrapalha a sua vida não é o que os outros fazem, mas como você reage. O problema não é o problema, e sim o que ele ativa dentro de você. Tem situações que vêm só para te testar por dentro. Sua paciência, seu controle, sua confiança. E Deus observa tudo isso. Ele não quer te ver apenas vencendo no mundo exterior. Ele quer te ver vencendo por dentro. Porque o verdadeiro milagre não é quando tudo ao redor muda, mas quando você se transforma no meio da guerra. Teme uma frase que diz que entre o que acontece e como a gente responde, existe um espaço, e é nesse intervalo que mora a nossa liberdade. A nossa escolha é ali, nesse segundo de consciência, que você decide se vai reagir como sempre ou se vai fazer diferente. E é nesse fazer diferente que os céus se movimentam, porque Deus não precisa de gritaria para agir. Ele precisa de alinhamento. Ele age na frequência da calma, na coragem silenciosa de quem acredita, mesmo quando tudo parece incerto. E olha, se você chegou até aqui sentindo que essa mensagem é para você, talvez seja mesmo. Talvez seja a resposta que você tanto pediu. Lembrete de que não precisa carregar tudo sozinho, não precisa responder a tudo, não precisa provar que está certo. Às vezes, o que mais te aproxima do propósito é justamente o que te faz calar, respirar
entregar. E se isso está tocando alguma coisa aí dentro de você, já te digo, o céu está vendo. E mais importante, está agindo. Tem um detalhe que muda tudo, mas a gente quase nunca percebe. O inimigo não precisa te derrotar para te atrasar. Às vezes, ele só precisa te fazer perder a cabeça. Ele te provoca, planta uma palavra maldita no seu caminho, mexe com o seu ponto fraco, só para ver se você cai na armadilha de reagir. E quando você morde essa isca emocional, tudo que o estava fluindo começa a travar. As portas que estavam se abrindo começam a se fechar. E não é porque você não era capaz, mas porque naquele momento você deu mais poder à raiva do que à fé. E é cruel, eu sei, porque tem dias em que você acorda, já com a alma cansada, já sai da cama carregando os restos de uma noite mal dormida, das preocupações que insistem em martelar a cabeça, das decepções que ainda moram em silêncio no coração. E aí, quando menos espera, vem alguém e aperta aquele botão. Pode ser uma crítica disfarçada de conselho, um olhar que fere mais do que um tapa, ou aquela sensação de injustiça que te consome. É nessa hora que o céu te observa, não para te julgar, mas para te ensinar. A vida é uma sequência de testes silenciosos. Nem todos têm nome, nem todos vêm com aviso. Às vezes o teste é aquele comentário que te tira do sério. Às vezes é aquele atraso que parece banal, mas mexe com todo o seu planejamento. Às vezes é o silêncio de quem você esperava uma palavra. E você tem duas opções. Ou você entrega tudo isso a Deus, ou deixa que isso te envenene por dentro. A raiva não destrói o outro. Ela primeiro corrói quem sente. A pressa não resolve. E o impulso, quando governa, arranca as bênçãos pela raiz. É por isso que há tanto poder no silêncio. Um poder que o mundo não entende, porque a sociedade te ensina que vencer é responder, é gritar mais alto, é bater de frente. Mas Deus trabalha no oposto. Ele honra quem permanece firme, quem fecha os olhos e respira antes de explodir. Quem diz eu vou orar sobre isso quando tudo dentro quer revidar? Isso é maturidade espiritual. Isso é sabedoria. Isso é autodefesa sagrada. Porque há batalhas que não se lutam com palavras, e sim com a alma em paz. E se você for sincero consigo mesmo, vai lembrar de momentos em que perdeu coisas importantes por não ter se controlado. Às vezes foi uma conversa que terminou mal, uma relação que desabou, uma oportunidade que escapou. E se pudesse voltar no tempo, faria diferente. Só que hoje, agora, você tem essa chance de mudar sua postura, de responder com calma, de escolher um novo caminho, de não deixar que as provocações da vida ditem quem você é. Porque no fundo, a verdadeira vitória não é calar o outro, é calar o ego dentro da gente. É dizer, chega para aquele ciclo que só se repete porque a gente insiste em fazer tudo igual. É interromper o padrão de reagir sem pensar e decidir agir com sabedoria. Isso não é covardia, isso é coragem. Coragem de amadurecer, coragem de não permitir que feridas antigas sigam mandando nas suas escolhas. E olha, se essa mensagem está ressoando dentro de você, talvez seja a hora de tomar uma decisão simples, mas transformadora. Respirar fundo antes de reagir. Parece pouco, mas é nesse respiro que mora o milagre. É ali que o céu se abre, que a mente se clareia, que a paz encontra espaço para te abraçar. Porque enquanto você estiver no controle de si, nenhuma situação vai te controlar. Agora, deixa eu te fazer um convite. Não como quem fala de cima, mas como quem está no mesmo processo de crescimento que você. Se esse conteúdo está fazendo sentido para a sua vida, se alguma parte tocou teu coração, considera se inscrever aqui no canal. Mas não só isso. Escreve nos comentários o que mais te pegou, o que mais te confrontou ou te libertou. Pode ser uma frase, uma reflexão, ou até um eu também estou aprendendo a confiar. Isso ajuda a manter esse espaço vivo, acolhedor e cheio de gente real, como você. Eu estou aqui para continuar caminhando contigo nessa jornada de amadurecimento. A gente não precisa andar sozinho. E às vezes, quando a gente compartilha o que sente, outras pessoas também se encontram. Então comenta aí, deixa tua marca, porque você importa, e o que você tem a dizer também. Tem dias que a vida aperta, tanto que parece querer nos dobrar. Você tenta manter a calma, mas por dentro parece um redemoinho. E o pior é quando parece que você está tentando fazer tudo certo, se aproximando de Deus, sendo mais consciente, buscando paz. E justamente aí as coisas desandam. Já reparou? É como se cada passo em direção à luz despertasse sombras no caminho. E isso não é coincidência.
É resistência espiritual. O mundo invisível responde à sua mudança interna, porque crescer incomoda, e o inimigo percebe quando você decide amadurecer. É nessa hora que surgem os testes mais sutis. Você começa a se irritar por coisas bobas. Pessoas queridas parecem se afastar. Situações mal resolvidas do passado voltam com força. E dentro de você nasce a vontade de resolver tudo na força, na pressa, na emoção. Só que resolver desse jeito não resolve de verdade. Só adia, só repete. O que realmente cura é o que é feito com calma, com presença, com sabedoria. Deus não quer que você reaja como todo mundo reage. Ele quer que você se torne uma fortaleza espiritual. Alguém que não é guiado por impulsos, mas por visão. Alguém que não se deixa dominar pelo calor do momento, mas que escolhe permanecer firme mesmo diante da injustiça da provocaco, do silêncio dos outros. Porque é justamente nesse silêncio que o céu sussurra, e só ouve quem decide calar. Por dentro também. Você não precisa resolver tudo, nem carregar tudo, nem responder tudo. Você precisa confiar. E confiar exige uma entrega profunda. Uma entrega que diz: mesmo que pareça que estou perdendo, eu sei que Deus está cuidando. Porque quando você age com fé, até o invisível começa a se movimentar. Portas se abrem onde antes havia muros. Respostas surgem onde havia silêncio. O impossível acontece não quando você grita, mas quando você entrega de verdade. E olha, essa entrega não é passiva, não é cruzar os braços e esperar que tudo se resolva sozinho. É uma escolha diária, às vezes dolorosa, de não se deixar contaminar, de não alimentar ressentimento, de não permitir que a raiva te empurre para o erro. É respirar e lembrar que a paz é mais importante que o orgulho, que a calma é mais poderosa que a discussão, que o silêncio bem usado é mais transformador que qualquer discurso inflamado. Pensa comigo. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado demais? Quantas oportunidades se perderam porque a raiva falou primeiro? Quantas relações foram feridas por uma palavra lançada no impulso? Agora imagina se, naquele momento, você tivesse escolhido respirar em vez de responder, calar em vez de confrontar, orar em vez de se exaltar. Talvez tudo tivesse sido diferente. E o mais bonito é que você ainda pode fazer diferente, ainda pode escolher de outro jeito, ainda dá tempo de reconstruir o que foi quebrado com atitudes novas, com um coração mais maduro, com uma alma que escolheu descansar. A verdade é que você não precisa da última palavra para ser respeitado, nem precisa se justificar o tempo todo para ser compreendido. Às vezes, o que mais te fortalece é justamente o que você não diz. É aquilo que você entrega a Deus e confia que Ele vai resolver melhor do que você resolveria sozinho. Isso é fé, isso é coragem, isso é sabedoria emocional e espiritual. E agora que chegamos até aqui, quero fazer um convite bem do fundo do coração. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se despertou algo dentro, se te fez lembrar de momentos em que você agiu por impulso, ou de situações onde Deus te pediu calma, compartilha isso com a gente nos comentários. Conta sua história. Fala como você lida com esses desafios emocionais. Dividir experiências ajuda a curar. E quem lê pode se ver no que você viveu. Isso aqui é um espaço para a gente crescer junto. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal. Mas não por obrigação, não por costume. Faz isso se esse conteúdo te acolheu, se te fez refletir, se te ajudou a encontrar um pouco mais de paz. Quando você se inscreve, você fortalece esse espaço. Você faz parte da construção dessa comunidade de pessoas reais, com lutas reais, mas também com fé verdadeira. Às vezes, o maior milagre que Deus pode realizar na sua vida não é te tirar do problema, é te transformar dentro dele. A gente vive esperando que o cenário mude, que as pessoas mudem, que as respostas venham de fora, mas a verdadeira virada acontece quando a mudança começa por dentro. Quando você percebe que pode até estar rodeado de caos, mas ainda assim manter a alma em paz. Quando você aprende que não é sobre ter o controle de tudo, é sobre confiar em quem realmente tem. Já reparou como os momentos mais difíceis da vida são também os que mais te ensinam? Aquela traição que te doeu tanto te ensinou a confiar mais em Deus do que nos homens. Aquele silêncio que você achou que era abandono te ensinou a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Aquele atraso que te frustrou tanto te mostrou que o tempo dele é diferente do seu menos, mas é perfeito. Tudo aquilo que parecia te quebrar, na verdade,
estava moldando você. E sabe qual é o segredo para não se perder no meio disso tudo? Permanecer. Permanecer mesmo quando não entende. Permanecer mesmo quando dói. Permanecer mesmo quando tudo dentro grita para fugir, para desistir, para explodir. Porque permanecer é um ato de fé silencioso, mas poderoso. É a escolha de continuar, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer o contrário. E essa escolha, por mais pequena que pareça, move o céu. Não se engane. Controlar suas emoções não é fácil. Dizer eu estou em paz quando tudo está desmoronando exige uma força que não é natural, é espiritual. Mas quando você alcança esse lugar de equilíbrio, de estabilidade emocional, você se torna inabalável. O que antes te derrubava, agora só te fortalece. O que antes te feria, agora te ensina. E o que antes te paralisava, agora te impulsiona. Essa é a verdadeira maturidade. Saber que nem tudo merece resposta, que nem toda provocação merece sua energia, que nem todo ataque precisa ser rebatido. Tem coisa que a gente resolve com silêncio, tem luta que a gente vence com oração, e tem situações que só se resolvem quando a gente para de tentar forçar a solução e decide confiar. A paz é uma escolha, a obediência também. E quando essas duas caminham juntas, o impossível se torna realidade. A Bíblia está cheia de histórias que comprovam isso. Homens e mulheres que no meio da aflição escolheram confiar. José, por exemplo, foi traído, vendido, esquecido menos, mas não reagiu com ódio. Ele esperou, ele confiou, e por isso foi exaltado. Naupok gritou, não porque se vingou, mas porque permaneceu. E talvez hoje Deus esteja te chamando para fazer o mesmo. Parar de tentar se justificar, parar de reagir com impulsividade, parar de querer resolver tudo com as próprias mãos e começar a simplesmente permanecer. É no silêncio que Deus fala. Mais alto, é na quietude da alma que Ele te dá direção. É quando você para de correr que Ele começa a te guiar. Por isso, se você está cansado, sobrecarregado, machucado, entrega, mas entrega de verdade. Não pega de volta depois. Deixa que Deus trate o que você não consegue resolver. Deixa que Ele te mostre que há um caminho mais leve, mais sábio, mais alinhado com o propósito que Ele tem para você. E antes que esse vídeo termine, eu quero deixar uma última reflexão. O que você tem feito com aquele espaço entre o que acontece e como você reage? Porque ali mora a sua liberdade, ali mora a sua força, ali mora o seu destino. Se você aprender a pausar nesse espaço, a ouvir mais, a respirar antes de responder, a orar antes de decidir, você vai ver uma transformação que nenhuma tempestade poderá impedir. Porque a fé não é barulhenta, a fé permanece. E quando você permanece, o céu se move a seu favor. Agora me conta, essa mensagem falou com você? Te fez lembrar de momentos em que você se perdeu nas próprias emoções? Ou te ajudou a encontrar uma nova forma de lidar com elas? Compartilha comigo nos comentários. Conta sua história, sua luta, sua vitória silenciosa. Eu quero saber o que isso despertou em você. E mais importante, outras pessoas também precisam ler, se identificar, perceber que não estão sozinhas. Esse espaço é seguro. Aqui ninguém precisa fingir força. Aqui a gente cresce junto, na sinceridade, na fé e na busca por maturidade real. E se você ainda não se inscreveu, eu quero te fazer um convite diferente. Não só para clicar em um botão, mas para se juntar a uma comunidade de gente que está tentando, caindo, levantando, confiando. Se inscreve se você sentiu que aqui encontrou algo que fez sentido. Se sentiu que a tua fé foi tocada, que tua visão se clareou e se sentiu vontade de continuar caminhando nessa direção. A sua presença aqui não é só bem-vinda, ela é importante. No fim das contas, a gente não precisa de respostas perfeitas. A gente precisa de fé que permanece e paz que sustenta. E de vez em quando, de alguém que nos lembre que está tudo bem. Desacelerar, respirar, silenciar e confiar. Porque Deus continua no controle. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele vê, Ele cuida, Ele age. E quando você silencia, Ele fala.